Uma boa tarde a todos. Boa tarde aqui presente e a todos que acompanham pelas redes sociais. Recebemos aqui hoje a secretária de Saúde, Adriele Aline Costa Teixeira, acompanhada da assessoria técnica da pasta, para a demonstração do primeiro quadrimestre de 2021. Passo a palavra para a secretária, para que comece os trabalhos e que passe a presidência dos mesmos. Boa tarde a todos. Agradeço, a disponibilidade por estar liberando para a gente estar passando aí o relatório do primeiro quadrimestre de 2021. Tá? O Elifas vai estar demonstrando para vocês a questão do como que estava ano passado, como a gente iniciou esse ano. Tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, pode estar encaminhando que a gente vai estar respondendo. Está faltando agora a Karina, mas ela já está chegando para dar continuidade depois para vocês sobre a parte dos gastos que teve nesse primeiro quadrimestre. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a quem está assistindo, os presentes. Eu vou apresentar para vocês a parte de levantamento de relatório que a gente realizou da nossa produção na Secretaria de Saúde, tanto nas unidades de saúde nossas, nas equipes do centro, nas equipes da zona rural, quanto o conveniado principal nosso, que é a Santa Casa. E algumas questões de referência do município, que é o CROSS, que a gente manda para Taubaté e São José também. Vou passar pelas unidades de saúde, pelo centro e pela ESF, que cobre a área do Baú e do Cantagalo. Depois, a Central de Vaga e Regulação, eu vou mostrar os agendamentos que foram feitos e a frequência de falta das consultas, A produção da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, que tem a imunização, que é a quantidade de vacina do calendário básico, nascimentos de óbitos e notificações de agravo. Aí eu passo para a Santa Casa, para a assistência farmacêutica, que é a farmácia municipal. Todos os levantamentos que a gente fez, a gente comparou aqui no gráfico com o quadrimestre anterior. Só para a gente ter uma ideia se houve aumento ou déficit de um quadrimestre para o outro, para a gente ver o que a gente precisa dar atenção ou não. O atendimento individual, na parte de baixo é o primeiro quadrimestre de 2021, na parte de cima é o terceiro quadrimestre de 2020, para a gente ter uma comparação entre um e outro visual. A gente teve de atendimento individual, diminuiu aí cerca de 11%, 551 atendimentos a menos, comparado com o quadrimestre anterior. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver o número. De 4.973 para 4.422, mais ou menos aí de 5.000 para 4.500. Não é um número inesperado, porque a gente teve que aumentar o horário de atendimento de paciente sintomático na unidade de saúde. Então, a gente tirou um pouco do horário de atendimento nesses meses que passaram para colocar exclusivo aos sintomáticos. Então, ainda está um número dentro do esperado, porque não diminuiu tanto também. Esses 11%. E embaixo a gente tem atendimento odontológico, que a gente conseguiu aumentar, passando a ter atendimento com maior frequência na zona rural. A gente conseguiu substituir alguns dentistas nossos que estavam afastados ou acabaram saindo por termo de contrato. Então, a gente conseguiu manter, inclusive aumentar, por ter colocado alguns para atender na zona rural, nos consultórios odontológicos das equipes, que foi o resultado que a gente queria mesmo. Vou passar para o próximo, que a gente já leva em consideração os procedimentos realizados no centro de saúde. Essa parte de cima são os procedimentos individualizados, que é aquele em que a gente identifica o paciente que a gente atendeu, que a gente conseguiu aumentar em 439, aumentou 6%, e a gente conseguiu aumentar dessa maneira porque a gente passou a ter procedimento consolidado, que era que a gente só colocava a quantidade de pessoas que a gente atendeu, por exemplo, aferição de pressão arterial ou teste de glicemia, por questão dos indicadores do Programa Nacional de Atenção Básica agora, do Programa Previne Brasil, a gente está tentando diminuir o máximo possível de procedimento consolidado para poder contar esses atendimentos indicadores, que está fazendo bastante diferença agora no recurso que vem para o município. Então, a gente, no centro de saúde,
conseguiu zerar o número de procedimento consolidado. Toda pessoa que passa no centro de saúde, a gente faz um atendimento identificado dela. Então, fica registrado no prontuário o atendimento da maneira que é melhor. Aqui a gente tem atividades coletivas. A gente teve 9 atividades coletivas nos 2 quadrimestres. São realizadas principalmente pela equipe de psicólogo, que eles fazem atendimento em grupo. Às vezes eles pegam uma família para atender, contra como atividade coletiva, não como atendimento coletivo, né? Os temas principais aí foram educação e saúde para crianças, para homens e saúde mental. O próximo é o levantamento da situação do território na questão de cadastros. O nosso sistema de prontuário eletrônico, ele calcula aí quantas famílias, domicílios e usuários estão cadastrados. Ainda é um número para a gente que não reflete muito a realidade, pela maneira que a gente começou essa implantação, que a gente fazia muita ficha no papel, principalmente na estratégia de saúde da família. E a gente tinha muita duplicação de dados, que na zona rural, principalmente, não tinha endereço especificamente. Então, a maioria dos endereços ficava igual, a gente perdia umas fichas de domicílio e tinha que duplicar. Então, aos poucos, a gente vai diminuindo essa variação para tentar refletir mais da realidade. Aí, aos poucos, a gente vai vendo como que vai refletindo nos quadrimestres para ver se a gente está indo no caminho certo e a gente tem que voltar e corrigir alguma coisa. Aí, o número de famílias que a gente conseguiu diminuir 1. O número de domicílios tem 2 a menos, aí são 130. Os domicílios a gente conta mesmo que não estão ocupados, principalmente na zona rural. Aí, nesse caso do centro, também não está vinculado exatamente a uma família. E os usuários cadastrados, a gente passou a ter 450, no lugar de 405 nesse quadrimestre. Aqui, eu acho que o meu título saiu. Deixa eu só confirmar se é do ESF já. Isso. Essa aqui é do ESF1, que é da equipe da área do baú. Esses atendimentos individuais contam enfermagem, médico, no centro de saúde, no caso, vai contar psicólogo, fisioterapeuta, toda a equipe multiprofissional, exceto o dentista, que tem a ficha própria. Na ESF, atendimento de médico e enfermeiro. Diminuiu um pouco, 34%, diminuiu 1/3, por questão de iniciar a vacinação. A gente foi perguntar para os enfermeiros por que aconteceu, eles realmente têm que atender menos, porque na zona rural está mais fácil para eles fazerem de casa em casa a vacinação, porque nas estratégias de saúde da família, eles conhecem cada paciente por nome. Então, para eles é mais fácil ir de casa em casa. Isso aí sacrifica um pouco o atendimento na unidade. Mas eles continuam fazendo a mesma qualidade de atendimento na unidade em si, diminuiu mais atendimento domiciliar. Procedimento é a mesma coisa, conseguiram aumentar aí um pouquinho de procedimento individualizado, aumentaram 70%, quase 70%, que a gente começou a dar mais atenção para esses indicadores, então a tendência é cada vez mais registro de procedimento individualizado, cada vez menos registro de procedimento consolidado, que é o que a gente está vendo, o procedimento individualizado subiu e o consolidado diminuiu, que é a coluna de baixo. As atividades coletivas aumentou quase 100%, quase dobrou, de 15 para 29, por questão da equipe. A gente não fez um levantamento de por que eles fizeram mais. Mas as equipes também têm o costume de marcar como atividade coletiva dia de atendimento de hipertenso e diabético, porque eles fazem uns 5, 10 minutos que seja de orientação para os hipertensos sobre como cuidar da saúde, sobre cuidar com o alimento. Então, tudo isso conta como atividade coletiva nos atendimentos, na produção da equipe. Por isso que é um número que acaba variando tanto que, se tiver menos atendimento, vai ter menos atividade coletiva. Aqui o mesmo diagnóstico de família, domicílio e usuário. A gente teve uma queda no número de família, aumentou um pouco o número de domicílio e aumentou um pouco o número de usuário. As mesmas características que reflete do centro de saúde. Era questão de organização do nosso trabalho nas fichas de papel. Agora que os
os agentes comunitários de saúde estão com um tablet na mão para fazer as visitas, os números estão se ajustando para refletir mais a verdade, o que tem mesmo no território. Mas ainda assim a gente sofre um pouco porque o programa não funciona exatamente do jeito que a gente precisa para a gente corrigir. Então, a gente vai meio no tentativa e erro para corrigir essa diferença. As visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde, a gente também conseguiu voltar mais para a normalidade com a questão de vacinação, os nossos ACS estão imunizados, né? Então, eles conseguem realizar mais visitas domiciliares, que eles podem visitar mais pacientes sem colocar gente em risco. Eles já estão voltando para o percentual normal deles. Nesse quadrimestre, eles conseguiram recuperar o que ficou para trás. Aumentou quase 100%. Aqui é a estratégia de saúde da família 2, que é do bairro do Cantagalo, Paiol Grande, a equipe da enfermeira Verônica. O dela sofreu um pouquinho com o atendimento, principalmente atendimento de enfermagem, porque ela faz parte da equipe que faz a vacinação. Então, ela acaba deixando o técnico com o médico fazendo atendimento e ela vai fazer as vacinações. Por isso, a gente sofreu um pouco com o atendimento dela. Aqui os procedimentos individualizados. Também teve a mesma característica de aumentar o procedimento individualizado. Aliás, aqui, na verdade, diminuiu o procedimento individualizado, porque a enfermeira passou a fazer menos. Foi na equipe do Guilherme que aumentou. Que a enfermeira passou a fazer menos que estava fazendo a vacinação. Os registros de vacinação a gente não registra no mesmo lugar que o prontuário eletrônico, que é de onde vem essa informação. Por isso, a vacinação deles não está aparecendo nesses dados de Covid, que é o principal foco deles agora, até acabar a população toda. E os procedimentos consolidados diminuíram, que é o que a gente quer que faça. Esse aqui é porque a gente está fazendo menos registro. Atividade coletiva também teve menos, por questão de diferente trabalho na equipe. Né? Dessa equipe é mais agenda uma reunião e faz como equipe, diferente da equipe do baú, que aproveita o dia do atendimento. Por questão de características das unidades. As unidades são menores, a gente não consegue colocar tanta gente assim. Aí teve uma diminuição aí de quase 70%. As famílias, domicílios, usuários seguiram a mesma tendência, a gente está corrigindo conforme a realidade. Ainda está diferente das contas que a gente pega com os ACS, mas esses são os dados que a gente acaba encaminhando para o Ministério da Saúde, então é esse que a gente tem que sustentar mais para frente. Então, diminuiu quase 30% o número de famílias, aumentou o domicílio em 5%, e a diferença foi de 11 usuários apenas no cadastro. Ainda tem alguns que estão duplicados, que a gente sofre um pouquinho para tirar essa e unificar eles para tentar aparecer ele uma vez só. O tablet não funciona muito bem do jeito que a gente precisa. E as visitas também aumentaram aí 20%, mas também subiram para o patamar das 5.000 visitas por quadrimestre, que é o valor que a gente espera mais ou menos, aí, umas 1.200, 1.300 por mês. Que dá cerca de 200 visitas para cada ACS por mês. A nossa central de vagas. Aqui a gente tem as referências que são pelo CROSS, que vão para Taubaté e São José e o Vale do Paraíba. A gente teve uma diminuição tanto no agendamento de exame, que caiu de 550 para 390 quase, e o de consulta de especialista, que caiu aí de 730 para 530, porque no quadrimestre anterior a gente teve muito mais vaga de bolsão, que é aquela que aparece de repente, do que a gente teve nesse quadrimestre. Então, a gente usou todas as nossas vagas que a gente tinha, só que apareceu menos vagas extras. Por isso, a gente acabou tendo menos. Aí é uma variação que a gente não tinha como prever. A gente também sofreu um tempo aí que ficou quase 2 semanas sem conexão com a internet, o agendamento é todo pela internet, e a gente pode acabar ter perdido alguma vaga por causa disso. Mas a gente não tem como ter certeza. Essa aqui é a questão das faltas. Né? Vou pegar aqui a de consulta. A gente teve 730 agendamentos,
e 124 faltas, que dá cerca de 23% a mais de absenteísmo que a gente teve no quadrimestre anterior. E aí, nesse quadrimestre, a gente teve aqui 530 vagas, nesse quadrimestre teve 530 agendamentos, com 95 faltas, né, que o paciente não compareceu na consulta ou no exame por um motivo ou outro, nesse caso, na consulta. O índice de falta cresceu 23% de um quadrimestre para o outro, enquanto o número de vagas que foram agendadas cresceu 27%. Então, comparando um número com o outro, a gente vê que menos pessoas faltaram do que no quadrimestre anterior, porque o percentual foi diferente, né? Foi maior no dia aumento de consulta. E esse é o valor dos exames, que teve um aumento de 18%, mas teve um aumento de 29% no número de exames que a gente agendou. Então, também teve diminuição. No relatório, no papel, tem o valor certinho para a gente comparar. Aqui, a gente tem a produção da vigilância sanitária. A gente viu uma queda aí de cerca de 800 procedimentos, porque nos quadrimestres anteriores a gente fazia muito mais orientação dos comércios, que tinha muito mais mudança entre uma fase e outra do Plano de São Paulo do que tinha agora. Então, agora a vigilância sanitária está mais atendendo denúncias e orientando pelo WhatsApp, que acaba não gerando tanta produção de visita, que é o que eles marcam para a gente. E a gente já está mais acostumado com as fases do Plano de São Paulo. Então, a gente já avisa o comerciante, está na fase tal, ele já sabe melhor do que ele sabia antes, o que ele pode e o que ele não consegue fazer. Não é um número tão discrepante assim, porque ainda representa um valor mais alto do que nos outros quadrimestres sem pandemia. Aqui a gente tem o número de vacinas do calendário básico. A gente identificou que a gente precisa fazer uma busca ativa, principalmente das crianças, que é onde é o maior número de vacinação, que a gente teve um aumento, aliás, a gente teve uma queda de 64% no número de doses de vacina aplicadas. Então, a gente já identificou que a gente tem que fazer essa busca ativa para saber por que essas crianças não foram vacinadas, provavelmente em relação a ir à unidade de saúde, que a gente acabou restringindo mais o acesso, pode ser que as pessoas estejam mais encabuladas de irem à unidade. Essa questão da vigilância epidemiológica, a gente tem as notificações de agravos, que são os acidentes com animais peçonhentos, testes de sífilis, HIV que a gente tem que fazer, acidente, violência interpessoal, todas as questões que a vigilância epidemiológica estadual pede que a gente notifique. Algumas doenças são de notificação obrigatória. A gente teve uma diminuição. No relatório, na tabelinha, a gente tem especificado cada um, quantos foram notificados, quantos foram confirmados. Estou apresentando só o total para a gente ver que teve, no geral, uma diminuição. De um quadrimestre para o outro, a gente viu, no entanto, o número maior de óbitos aumentou 42% de um quadrimestre para o outro, passando a ter 54 óbitos no município. Nos próximos slides eu vou mostrar o percentual de nascimento e óbito em relação a pessoas que são de São Bento e de quem não é de São Bento, que tudo isso a gente tem registrado. Então, ao mesmo tempo que a gente viu o aumento de óbito de 42%, a gente também vê o aumento de nascimento de 75%. A gente vê aí um crescimento populacional ainda que pequeno. Nasceram a mais do que o quadrimestre anterior, 43 pessoas. Aqui é o percentual de nascimento. Deixa eu pôr um gráfico para o pessoal para apontar. Nesse lado aqui, a gente tem os moradores de São Bento que tiveram nascimento em São Bento. Então, residentes de São Bento com nascimento em São Bento, que é 52% dos nascimentos acontecidos aqui. Aqui, essa parte de cima, são os 25% de residentes em São Bento que acabaram nascendo em outro município, e 23% são pessoas de outro município que o parto acabou ocorrendo em São Bento.
A mesma coisa para os óbitos. 59% dos óbitos ocorridos em São Bento são de moradores de São Bento. 28% são moradores de São Bento que acabaram falecendo em outro município. E 13% são pessoas de outro município que acabaram falecendo em São Bento. O relatório mostra aí a cidade de origem de cada um, a frequência que aconteceu. Aqui eu apresento, está até numa cor diferente, porque essa é a produção da Santa Casa, que é do nosso conveniado. Eu fiz, ao invés de fazer a comparação por quadrimestre, eu fiz a comparação com o nosso planejamento, que é o FPO, que a gente chama, que é o planejamento orçamentário, que é o que o Estado manda que a gente contrate deles, a gente tem essas regrinhas, que é o que define o valor de cada procedimento, quanto a gente vai transferir de recursos para eles, etc. Diagnóstico de ultrassonografia, eletrocardiograma, raio-x, a gente tem aí um comparativo. A ultrassonografia teve 4% a mais do que a gente, entre aspas, contratou da Santa Casa. Eletrocardiograma, a gente teve 10% a mais do que a gente contratou da Santa Casa. E esse radiologia, que são os raio-x, a gente teve 13% a menos. Um outro slide aqui. Fisioterapia, a gente teve a mesma quantidade, 1.160 no quadrimestre, de contratado e atendido. E consulta médica em especialidade, cardiologia, oftalmologia, todas essas especialidades que a Santa Casa atende para a gente, entra nessa conta, a gente teve a menos. Um outro que aparece é o diagnóstico de laboratório clínico, que são os exames de sangue, urina e parasitológico, né? Que eles realizaram, a gente teve 8.452 que eles teriam que realizar para a gente, fizeram 8.514, que é 1% a mais. Aqui tem os atendimentos de urgência e emergência com observação, que seriam 1.200, eles atenderam 2.000. E o atendimento de urgência e emergência sem observação, que na conta seriam 8.000, no final foram atendidos 3.272. Essa diferença, tem mais um aqui, que são os outros procedimentos, tratamento de fratura, sutura, retirada de corpo estranho do ouvido, da pele, tudo isso entra nessa conta de procedimento. Eles fizeram aí um pouco a mais do contratado. No final das contas, quando se trata da Santa Casa, principalmente aí do conveniado, para a gente não é muito importante a questão desse número na qualidade do atendimento deles. Porque esses grupos os valores desses grupos são intercambiáveis. Eu consigo pegar o valor do raio-x e transferir para o ultrassom, sem precisar fazer nenhum documento, nem nada. Ele é simplesmente calculado na base do valor. Então, vamos dizer que a Santa Casa teria que fazer 100.000 de serviços para a gente. Então, eles sempre cumprem esse valor, inclusive faz até a mais. A gente faz comparação para saber o que a gente precisa ajustar no nosso planejamento para ficar mais certinho com o que a gente faz mesmo. No final das contas, a produção da Santa Casa tem uma outra avaliação que a gente faz quadrimestralmente também, que é depois dessa avaliação no mês seguinte. Está tudo dentro do esperado, eles têm a pontuação, sempre atingem, não é, apesar de ter valor a menos e valor a mais, sempre é a mesma coisa, porque a gente vai ajustando conforme vai tendo os valores. E aqui a assistência farmacêutica. A escala está meio fora, está parecendo que está muito diferente, mas é que ela começa já no 400.000. Então, se ela começar do zero, a gente vai ver que a diferença é pouca. São 11.000 unidades de medicamentos dispensados. Cada comprimidinho que a gente dispensou, a gente acabou dispensando aí 420.000 comprimidos, ou ampolas, ou cápsula, ou seringas e tiras reagentes. 3% a mais que o quadrimestre anterior. O gráfico, por não começar no zero, parece que a gente é muito diferente, mas manteve o mesmo patamar. A gente atendeu, inclusive, aqui o número de dispensações, que são as vezes que saiu algum medicamento. A gente aumentou em 884, passando a ter 7.804, e o número de usuários atendidos
7.787, são 885 a mais do que o quadrimestre anterior. Da produção nossa ambulatorial, o que a gente consegue fazer levantamento de relatório, por enquanto, é esse. Eu vou começar, nas próximas audiências, trazer comparação entre a mesma época do ano anterior e trazer mais os mesmos dados de outros episódios, que a gente começou a mudar um pouquinho como a gente media esses valores agora, para tentar automatizar o mais possível. Então, a gente acaba não tendo do ano passado, por exemplo, a mesma medição que a gente tem agora. Conforme for passando, a gente vai tendo mais relação entre um dado e outro. Vou passar para a Karina falar da parte financeira para a gente. Vou abrir o slide com os valores. Aqui. Boa tarde, vereadores. Adriele, secretária de Saúde, Elifas. Boa tarde, internautas nos assistindo. Tudo bom? Então, a respeito da parte financeira dessa avaliação, é uma avaliação quadrimestral, né? Do período de janeiro a abril, referente ao primeiro quadrimestre desse exercício. O limite constitucional de aplicação de recursos de saúde em relação à arrecadação de recursos próprios, ela é no mínimo de 15% da despesa liquidada. Então, foi-se arrecadado nesse período a base de cálculo de R$10.134.000, foi empenhado. Quando a gente fala empenhado, ele segue a execução orçamentária. A execução orçamentária, nós temos no nosso orçamento uma previsão de gastos anual que vai se desenvolvendo no decorrer do exercício. Então, empenhado é quando a gente assina um contrato, quando a gente faz um pedido para um fornecedor. Esse montante, ele representou 21,27% do percentual de receita arrecadado no período. Os índices legais, eles são com base na despesa liquidada. Liquidado é quando a despesa ocorre de fato, quando o município se compromete a pagar aquela despesa. Então, ele tem que ter em caixa aquele valor. É quando chega uma nota fiscal de serviço, de mercadoria, de equipamento, é quando vai se pagar um salário. Então, o mínimo a ser aplicado deveria ser 15%. No primeiro quadrimestre, nós aplicamos 17,65%. Em valores, isso representa que nós aplicamos R$269 mil de recursos próprios acima daquilo que é o mínimo constitucional. Aí nós temos a arrecadação de recursos próprios para a saúde. Deveria ser aplicado, então, no mínimo, R$1.520.000. Quanto aos recursos do Estado, nós recebemos, nesse mesmo período, R$106 mil. E da União, que são os recursos federais... Espera aí, falei coisa errada. Me desculpem. Eu estou olhando a previsão anual. Do Estado, nós recebemos, até o presente momento, R$30 mil. E da União, nós recebemos, até esse momento, R$960 mil. É uma observação que nós já fizemos na última audiência, que o Estado ele repassa muito menos recursos para o município do que o federal. Falando agora em despesas gerais. As principais despesas que a Secretaria de Saúde tem são as com pessoal e encargos, que é salários, vencimentos, 13º, adiantados, são os encargos INSS, FGTS. Temos outras despesas correntes, que são material de consumo e serviços de pessoa jurídica e material de distribuição gratuita. E temos investimento, que é a aquisição de mobiliário. Em pessoal, nós gastamos até agora R$947 mil. Despesas correntes, que são essas outras despesas que eu falei, material de consumo, combustível, energia elétrica, análises médicas, foi o maior volume de gastos, deu R$1.757 mil. Imobiliário, até o presente, somente R$9.070. Na parte da saúde, é pouca coisa que a gente tem para apresentar, então. Foi atendido já no primeiro quadrimestre o mínimo constitucional,
Poderia ter acontecido de ser aplicado um pouco menos ou um pouco mais, isso vai variar, e esse índice ele é anual. As audiências quadrimestrais, elas são para a gente tomar por base e ver como está sendo feita a execução orçamentária, para poder fazer os ajustes, caso tenha alguma aplicação a menor, para ir adequando dentro do exercício. Eu queria só complementar em relação à vacina Covid, né, que a gente não colocou no slide. Então, até o momento, a gente recebeu 5.343 doses. Aplicadas, a gente tem 4.695 doses. Primeira dose, realizada até o momento, 3.073 doses. E segunda dose, até o momento, 1.622 doses, tá? É só para deixar registrado que a gente não colocou, tá bom? É isso. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Palavras, presidente. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, né, André? Parabenizar aí a todos que fazem parte da saúde do nosso município. Eu tive a oportunidade nesses dias de passar por lá, não só eu, como meus colegas que trabalham aqui na Câmara também, e acompanhar um pouco mais de perto, no dia a dia, a luta de vocês lá, né? A primeira pergunta que eu tenho aqui, a gente votou aqui na Casa de Leis um projeto, acho que há 2, 3 meses atrás, que ele poderia colocar o estagiário para trabalhar na educação, na saúde e outros setores. Na área da saúde, não há nenhum estagiário hoje contratado pelo município? Tem sim, tá? A gente está com 3 estagiários na Secretaria de Saúde. Um na recepção, na verdade a gente tem 2 na recepção e um na regulação, tá? A gente está com 3 estagiários. Obrigado. Nada. Eu observei também aqui, na explanação que foi feita, né? A atividade coletiva ela aumentou, né? E bastante, significativamente, né? E a visita também aumentou o índice de 20%. Eu acho que esse trabalho indo até acho que deve ter sido feito pelo ESF, né? A visita domiciliar, indo até o cidadão, a cidadã, detectando já, às vezes, até antes, a pessoa não sabia, às vezes até vai detectar alguma coisa que ela tem, não sabe, através de uma medição de pressão, de um exame. Acho esse trabalho ESF muito importante no município, né? E surpreendeu que as faltas, né, que são 95 faltas nos agendamentos que houve lá, será que por causa da Covid as pessoas têm um pouco de medo, receio de ir ao posto de saúde? Será que a gente deve fazer algum trabalho de conscientização, né, para essas faltas poder diminuir? Não sei se esse seria o caminho, né? A vacinação que eu ia comentar sobre a Covid, você já fez a explanação. E da aplicação financeira aqui, né, que foi dada a explanação pela Karina também, está tudo dentro dos 15%, até o nosso governo vem aplicando até muito mais, né? Está com 17,65%, né, a aplicação. Então, parabenizar a todos do governo aí, a todos da saúde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, para poder, junto com vocês, né, buscar a melhoria na área de saúde do nosso município. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa tarde. Peço a palavra, senhor presidente. Conceira. Boa tarde a todos, senhores vereadores, Adriele, pessoal da Comissão da Prefeitura, da Secretaria da Saúde. A gente vem sendo questionado na cidade sobre algumas coisas relacionadas à Covid. Hoje é o que se fala. E eu gostaria de saber de vocês que tipo de controle está sendo feito no município nas entradas, sendo que nas entradas nós não estamos fazendo nem o teste de temperatura. Tá certo? E em cima da mesma pergunta, o que a Prefeitura Municipal, no caso a Secretaria de Saúde, está fazendo em referência aos restaurantes e comércios em geral, porque eles pediram abertura, eu acredito que tudo isso seja tudo muito bom, só que a gente vê vários comércios com o pessoal acumulado na porta e sem o teste de temperatura para a entrada. Isso eu falo em restaurantes principalmente. O que faz a Secretaria de Saúde em cima disso para poder ter um controle melhor?
Certo. Em relação na verdade, assim, em relação à temperatura, não tem nada comprovado cientificamente, né? Que se a gente realizar ali o registro de temperatura, verificação de temperatura, a gente pode ou não confirmar um caso de Covid. Na verdade, isso se faz, né, para a questão de... para a gente ter na verdade, para orientar melhor a população, né? Quando a gente faz uma barreira sanitária, a gente trabalha mais na orientação, né? Porque assim, verificar a temperatura, a gente pega ali superficial, né? A gente muitas vezes não pega um caso de Covid. Desse tempo que a gente ficou verificando a temperatura na entrada da cidade, a gente não pegou nenhum caso de temperatura alta, né? Porque é muito difícil. Então, assim, a intenção realmente, quando a gente faz uma barreira sanitária, é para orientar a pessoa. Quando a gente vê uma barreira sanitária, a gente lembra de colocar máscara, né? A gente lembra de higienizar a mão. Então, essa é a intenção da barreira sanitária. A gente já está numa proporção que a barreira sanitária, eu acho que não é mais efetiva, né? A gente precisa trabalhar realmente a orientação individual, né, das pessoas se cuidarem melhor, né, de manter o distanciamento, realizar a higienização, né, que a gente tem trabalhado aí 2 anos nessa mesma orientação. A gente tem ampliado aí o horário de atendimento no centro de saúde, né, a partir das 13 horas, para dar esse melhor apoio para essa população, né? Se a pessoa está com qualquer resfriado, a pessoa já consegue às 13 horas ir até lá, receber orientação, né? A gente trabalha na questão do isolamento, né? A pessoa assina um termo de isolamento para ela ficar em casa, a médica dá atestado quando é necessário. Então, a gente trabalha nessa questão realmente agora do isolamento, da orientação, né? Individual. Eu acho que nesse momento não é mais o caso a gente fazer barreira sanitária. Acho que a gente vai trabalhar agora esse final de semana, esse feriado, na praça, né, orientando. Então, agora eu acho que esse é o trabalho realmente. Em relação aos comércios, a gente segue realmente o Plano São Paulo. Como eu falei, não existe nada comprovado desse benefício, né? Eu acho que é um gasto que o comércio queria ter, né? De estar ali realizando a temperatura. A intenção é cobrar o quê? O distanciamento, cobrar o uso da máscara, higienização na entrada, né? E manter o que é, na verdade, comprovado, que é, na verdade, o distanciamento das mesas, em relação a isso mesmo. Eu acho que é isso que é viável nesse momento. Tá bom? Perfeito. Posso continuar aqui, senhor presidente, que a gente tem umas indicações aqui que nós precisamos fazê-las. No final de semana, vocês continuam tendo controle nas pessoas que estão, por exemplo, eles ficaram isolados. Vocês trabalham durante segunda a sexta-feira com essas pessoas. O final de semana, a assistência social também tem dado ajuda, ou sei lá o que, procurado saber como é que está a situação dessas pessoas doentes? No final de semana, a gente entra em contato por telefone, tá? A gente orienta também, a caso qualquer problema, né, que se agrave o problema, procure o pronto-socorro, tá? Que o pronto-socorro está preparado para dar esse atendimento à população no final de semana, que a gente não tem esse apoio no centro de saúde. Mas sim, a gente tem a disponibilidade das pessoas entrarem em contato por telefone e a gente vai passar toda a orientação, tá? Tá certo. Os testes feitos, vocês iniciaram os testes nos bairros, eles continuam normalmente sendo feitos? Sim, normalmente, tá? A gente teve aquisição agora de teste rápido, então normalmente, a gente está tanto na zona rural quanto na zona urbana. Perfeito. Senhor presidente, estou no término aqui. Agora só mais uma perguntinha para você, Adriele. Esses testes de temperatura que estão sendo feitos à base de termômetro, o que você me fala? Bom, a gente, na verdade, assim, quando a temperatura, esse teste que a gente fala, você fala aquele que a gente utiliza, né? Então, a gente sempre faz a comprovação, tá? Com o teste que a gente fala, o teste axilar, né, que a gente utiliza. Então, a gente sempre faz a comprovação, sabe? Quando está qualquer alteração, a gente sempre utiliza o outro para estar comprovando. Até quando a gente faz barreira sanitária, a gente também leva um segundo teste para a gente estar comprovando, segundo termômetro, na verdade. Então, a gente sempre faz essa comprovação, tá? Porque ele tem realmente dado algumas alterações, tá? Então, a gente sempre comprova quando a gente vê que ele não está fidedigno ali na hora. Tá. Esse termômetro de vidro, ele
Mas ainda está sendo utilizado, né? A gente utiliza só o outro, tá? Que é o digital. Porque o que ocorreu foram pessoas que me disseram que foi feito o teste neles com o termômetro embaixo do braço, né? Com o termômetro de vidro. É o digital, esse é o digital. Tá? O outro certo. já não é mais utilizado, a vigilância já não utiliza mais que aquele com mercúrio, né? Não se utiliza mais, está proibido. Tá certo. Então, utiliza só realmente o digital. Perfeito. Muito obrigado. As palavras, senhor presidente. Conselheiro, vai lá. Eu gostaria de saber da nossa secretária que a respeito que estava um comentário aí na cidade que parece que os testes que foi realizado no centro de saúde deu diferente que foi realizado no laboratório. Procede essa informação? Em relação ao teste, o que a gente fala sempre é assim, o teste rápido ele nunca é fidedigno em nenhum local. Né? Ele tem 90% de certeza de dar ou não positivo, tá? Qualquer teste, nenhum é 100%. Acontece sim, já aconteceu no laboratório particular de dar positivo, com a gente dar negativo, acontece da gente dar negativo, às vezes dar positivo, então depende do laboratório que você adquire esse teste, né? Depende de outras possibilidades, tá bom? O que a gente utiliza sempre é o quê? O paciente está assintomático, o paciente tem clínica, ele vai ser isolado, independente do resultado do teste. É que muitas das vezes as pessoas se preocupam mais com o teste do que, na verdade, com a clínica, né? Com a questão epidemiológica. Então, tudo isso tem que ser utilizado na hora de você fazer um atendimento ao paciente. Então, assim, no protocolo, ele dá qual possibilidade para a gente fazer um paciente positivo? No protocolo, ele dá para a gente a possibilidade de você isolar o paciente pela clínica, né? O que o paciente está sentindo, por exame, que pode ser uma tomografia, um teste rápido. Pode ser questão epidemiológica, né? O paciente teve contato com outro paciente positivo, nesse momento ele está assintomático. Então, você tem N possibilidades de você colocar um paciente em isolamento, não necessariamente só pelo teste. Então, precisa realmente avaliar. O teste ele é apenas um diagnóstico a mais que o médico utiliza, mas ele não é 100%, tá? E o médico não utiliza somente ele para dar um resultado de um paciente, então ele também utiliza a clínica. Então, o paciente está assintomático, muitas vezes o resultado deu negativo, ele vai entrar em isolamento. Ele vai ficar 10 dias, vai ser acompanhado, tá? Porque esse é o protocolo e essa é a orientação, tá? Muito obrigado. Em respeito a esse feriado que está se aproximando aí, vai haver aí uma vigilância mais aprofundada aí na área do distanciamento, em relação até aos restaurantes, né, para ver como que está sendo recebido, né, os nossos visitantes aí. Como que vocês vão fazer isso aí? Vai ter assim uma equipe para verificar, você fala? Isso. Certo. Então, nesse final de semana, nesse feriado, a gente está com um projeto, a gente vai trabalhar agora nesses dias, para a gente estar trabalhando na praça, estar orientando. Em relação aos restaurantes, a gente sempre trabalha todos os dias, né? Vai lá, verifica, se tiver alguma denúncia, a gente vai até o local. Até o momento, a gente não teve nenhum problema com nenhum restaurante, né? Nenhuma reclamação, né? Até esse momento que eu estou falando, de nenhum restaurante estar extravasando acima do limite. Então, assim, todos têm realmente respeitado, até porque para eles também é complicado quando não se respeita, né? A vigilância vai lá, tem denúncia, aí às vezes está com o cliente, então nem eles gostam realmente dessa situação. Então, a maioria, sim, tem respeitado. Nesses últimos dias, a gente não tem recebido nenhuma reclamação, né? Então, isso para a gente é extremamente importante. Então, a gente vê que eles estão realmente seguindo, estão, assim, empenhados a estar nos ajudando. Caso seja necessária a vigilância, sim, tá? Vai estar disponível para ir até lá, conversar, tá? Orientar, ajudar se tiver alguma dúvida. Às vezes, alguns têm dúvida em relação ao aumento ou não, ao distanciamento das cadeiras, como que pode ser feito, né? Porque, com certeza, esse feriado ele tende, né, a ter mais pessoas, né? Então, acho que é isso que a gente precisa trabalhar. Vou conversar com a vigilância de estar reforçando, de estar orientando novamente, mas a gente tem, sim, recebido aí, na verdade, de todos os comércios, tá? Uma boa adesão, tá? Sim. A gente tem observado uma coisa que é até interessante. Eu tenho, né, a gente andando, porque eu sou uma pessoa que trabalho fora do município, e a gente, né, trabalha na área comercial. Geralmente
às vezes tem presença de movimento. A gente acaba, né, tomando, como se diz, as responsabilidades, né, de estar usando, né, uma máscara com proteção, né, até um álcool gel que a gente carrega. E eu estou observando interessante que a gente tem visto aí muitos cidadãos são-bentistas sendo contaminados aqui dentro do município, né, sem sair daqui. É uma coisa interessante isso aí. Eu falei, nossa, como que pode, né? Até parece uma falta de sorte isso. Porque a gente está hoje às vezes, vários amigos da gente que está com problema aí, e a gente sabe que é pessoas que trabalham só dentro do município, eles não viajam fora do município, né? Isso que é uma coisa interessante, a gente não sabe de onde que está a fonte dessa contaminação aí, né? É uma coisa que, não sei, né? A gente fica, né, meio assim... É esse bicho que nós queremos que eles procurem. É complicado, né? Então, nesse momento, a gente já está numa transmissão comunitária, né? Isso mesmo, é que na verdade a transmissão comunitária é isso, a gente não consegue mais identificar onde iniciou essa contaminação, né? A partir do momento que a gente não consegue, ela já é considerada transmissão comunitária. Então já não é mais possível, né? Onde, às vezes você se contamina, você não sabe nem onde você se contaminou. Então isso se diz que é transmissão comunitária, tá? Então, é isso mesmo, por isso que a gente precisa realmente se cuidar, né? Eu acho que trabalhar esse protocolo, porque a gente tem que sair de casa, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer nossas atividades, a gente tem que, na verdade, se cuidar e cuidar do próximo, né? Utilizar máscara, né? Estar sempre com álcool gel, manter o distanciamento, né? Porque isso que vai proteger e você vai proteger os próximos também. Com certeza, eu acho que a máscara é uma coisa que protege muito tanto o próprio cidadão quanto o próximo, né, que está ao lado. E a gente vê que tem pessoas que ainda faz resistência de não usar, né, que não gostam. Mas quem que gosta de estar com a máscara? Eu acho que a gente tem que pensar para o lado bom, né? E em respeito até o protocolo também da área da saúde, né? Então, acho que... Eu gostaria só de acrescentar que a gente tem recebido bastante, não sei vocês, mas lá na Secretaria de Saúde, em relação ao tratamento, né? Da Covid. Sim. Acho que tem bastante pessoas questionando, né, em relação a isso. Eu gostaria de acrescentar que, até o momento, a gente não tem nada cientificamente comprovado que existe algum tratamento, né, tratamento precoce para se fazer em paciente positivo para a Covid. Isso existe o quê? Um tratamento para tratar os sintomas, tá? Isso existe protocolo, como que você trata, mas precocemente ainda não existe. E aí fica a critério realmente do médico, tratar ou não, tá? O médico ele vai ter autonomia de fazer o tratamento ou não, porque não existe protocolo. Então, quando se existe protocolo, aí sim, né, a gente pode cobrar o médico de fazer o tratamento. Quando se não existe, a gente fica a critério do médico tratar ou não o paciente. Gostaria de acrescentar que a gente tem quatro médicos atendendo, tem médico que trata e tem médico que não trata, não faz o tratamento. Então, fica realmente ao critério do médico, a gente não consegue exigir qualquer tratamento, sendo que não tem nada comprovado para a gente estar conversando com o médico, solicitando o tratamento, tá? Então, realmente, isso que eu gostaria de acrescentar, né, que acho que várias pessoas receberam aí esse questionamento, então, fica realmente ao critério do médico tratar, tá? Ok, muito obrigado. Uma boa tarde. Eu só complementar aqui. Um dos primeiros casos de Covid que eu cheguei a ver, o ano passado, inclusive amigo nosso, o Pré deve conhecer, o irmão do Jobinho, lá do Rio Preto, que faz o Ceasa, entrega verdura, né? Inclusive acho que veio a óbito da família. Então, às vezes você vai entregar uma caixa de verduras, falar, se não sabe, você põe a mão em alguma coisa, você pega o Covid. Não é exatamente alguém trouxe para cá, alguma coisa assim. É uma luta hoje que a saúde vem aí, cada dia, né? Não só aqui em São Bento, como no Brasil inteiro, tentando... O tratamento da Covid foi questionado aqui, Adriele, na casa. A gente sabe que não tem um remédio para a Covid, né? Todos sabem disso. Muitas pessoas que passaram por saúde, inclusive eu passei, né? Houve casos que a pessoa sente muita dor de cabeça, febre, dor no peito, dor no corpo, e o médico simplesmente só receita dipirona, né? Então a dúvida que a gente teve aqui é se esse profissional capacitado, estudado, que ele tenha formação para isso, se ele pode colocar um remédio mais forte para aquela dor que a pessoa sente, para tirar a dor da pessoa, pelo menos, né? Eu acho que todos chegaram a falar lá fora, né, entre nós aqui, a gente está discutindo isso hoje, que os médicos do posto de saúde só davam dipirona para o paciente. Essa foi a colocação. Por isso que veio esse assunto aqui. E eu
pessoalmente falando, não posso falar nada da saúde, porque, como eu disse, ele é o profissional que ele é capacitado para medicar o paciente, eu não tenho conhecimento. Mas a gente está aqui para receber as informações que a comunidade passa, que é onde eles reclamam mais, né? É sobre a questão, nesta noite, desse avanço ao atendimento que houve aí, e inclusive até no coletivo foi citado, né? Ontem, participando, que eu participo do grupo do WhatsApp, lá do pessoal Amigos do Serrano, faz parte também, foi colocado, o presidente da casa também foi citado, né, presidente? A respeito do atendimento lá da saúde, e no fim até eles mesmo falaram que é marcada a consulta e tem essa ausência das pessoas não irem, né? Também foi citado a respeito do posto de saúde também, que de acordo com as normas da saúde, as adequações que vêm do atendimento e protocolos, etc. Então, eu acho que o Timbé também, carinhosamente falando, entrou pedindo a reforma do posto de saúde do bairro do Pinheiro, né? Eu acho que não seria, falei com o presidente da casa hoje, não seria reforma dos postos de saúde, porque mudou a lei, mudou tudo, a sala muda, a medição, não sei o que mais, a coisa e outra, e de acordo com o atendimento. Eu acho que o correto seria uma nova construção de um novo posto de saúde. Aí, porque quando você faz, você gasta menos que reformar, né? E eu entendo que o caminho que vocês estão tomando na saúde, atendimento, e lá na casa da pessoa, é um avanço grande. Parabéns aí a todos que fazem parte. Obrigado. Que a questão das vezes as pessoas, né, marcam um médico lá e depois não comparecer é uma coisa, né, um pouco lamentável, né, porque às vezes deixa uma pessoa que está precisando de atendimento e porque está agendado lá, né, acaba ocupando uma vaga de, às vezes as pessoas acham que aquilo lá, se eu não for, não vai ter problema, mas tem problema, sempre está ocupando o tempo do profissional ali, né, que está aguardando a pessoa para ser atendido ali, né, às vezes as pessoas não comparecem, é uma coisa que acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência disso, né. Mas eu acho que de certa parte, até que a área da saúde nossa de São Bento está de parabéns, sim, porque a gente também conhece, né, como que está a saúde de outros municípios do qual a gente trabalha, que nem eu trabalho em Campos do Jordão, tenho muita amizade com o pessoal relacionado à área da saúde lá, a gente vê que, acho que a nossa área, a gente está de parabéns, que eles mesmos colocam para a gente lá, né, falam, olha, vocês estão de parabéns, né, porque a gente está vivendo um momento difícil, né, por mais que você trabalhe focado, mas a gente não depende só de nós também, né? Porque a gente depende do Estado, né? E o caso da vacinação está vindo aí, as dosagens em certas quantidades pequenas, e a gente fazer o que tem que ter paciência, né? Parece que até agosto que vai, eu vi falando que vai chegar a vacina para o pessoal da faixa dos 40 até os 50, né? Então eu falei, vamos ter que aguardar, né? Porque quanto a isso aí, não está relacionado com o município, né, sim com o Estado. Mas parabéns à área da saúde. É importante que o Pré colocou da questão da gente não ter falta, né? Porque assim, a gente agora dividiu, né, os horários, porque a gente está com meio período para Covid e meio período para atendimento, né? Para a gente também não fechar, né? Porque isso a gente trabalhou desde o início da pandemia, não parar os atendimentos, né? Então a gente parou, na verdade, 2 semanas só, que foi um tempo que a gente teve difícil também. Mas depois disso a gente continuou. E a gente viu que isso é extremamente importante, né? A gente trabalhar os dois lados, não só Covid, porque a gente não sabe quando isso vai terminar. Sim. Então, é importante isso, a gente não ter falta, né? Porque agora o atendimento está um pouquinho mais reduzido, né? E se a gente não tem falta, a gente consegue dar mais, né? Menos tempo, na verdade, que eu falo assim, ter menos tempo de agendamento, né? A gente agora está agendando a cada 3 meses, para não ficar um tempo muito grande, para as pessoas também não estar esquecendo da consulta. Então, a gente tem trabalhado de outra forma, tem entrado em contato, para que isso a gente tenha menos pessoas faltando. Eu gostaria de acrescentar também a vacinação da influenza, tá? Essa vacinação está ocorrendo lá no Rincão. Nesse momento está liberado aí para as pessoas idosas, vai estar o dia 8. Após o dia 8, a gente vai estar realizando para o pessoal com comorbidade, para o pessoal aí, na verdade, os professores, já está liberado também, vai estar realizado mais para o pessoal de segurança, trabalhadores de transporte coletivo, mas para a gente aqui vai ser mais para o pessoal de comorbidade, pessoas com deficiência permanente, tá? Então é só procurar lá o Rincão, a gente também colocou outro lugar para estar não aglomerando também lá no centro de saúde. Acho que é isso, se tiver mais alguma pergunta. E em nome de todos os vereadores e da vereadora,
inclusive do Paulinho, que está online aí. Agradecemos a presença de vocês, pelo esclarecimento que trouxeram para a população. Agradeço a todos que nos acompanham pela rede social aí, ao Enéas, a Heloísa e entre outros. E convido a todos, hoje, a partir das 19 horas, estaremos transmitindo a 10ª sessão ordinária aqui e contamos com a presença de todos vocês. Muito obrigado. E não havendo mais nada a tratar, eu declaro essa audiência pública encerrada.